Oi, meninas, querem aprender a fazer esse porta-documentos de celular? Então vem juntinho comigo aqui que eu vou explicar para você todos os detalhes. Então vamos para os materiais que nós vamos precisar. Vamos precisar de um zíper no tamanho de 42 centímetros. Esse zíper, ele é só uma parte dele. Então vai cortar o zíper a metro e usar só uma metade dele. Um conjuntinho de botão imantado, que é composto pela parte macho e fêmea, e mais 2 gabaritos, tá? Um mosquetão, esse é no tamanho de 1 centímetro, para tiras de 1 centímetro. Um cursor, um pedacinho de manta para a gente fazer a proteção na parte de trás do botão de ímã. Uma tira de 35 por 5, dobrada em formato de viés, tá? Então, ela foi cortada em 5 centímetros, dobrada ao meio, depois aberta, e dobrado encontrando as duas metades, e depois fechando em formato de viés. Para a tampinha do bolso, nós vamos precisar de um quadrado de 10 por 10, então são 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Nós vamos precisar de 13 por 17 no tecido, 1 vez no tecido externo, no tecido de forro e na manta. Para o corpo da bolsa, nós vamos precisar da medida de 38 de manta por 13. E como eu vou fazer um detalhe diferente, eu vou precisar de 2 pedaços de 13 por 20, também para o corpo do porta-documentos. E para o forro, um pedaço de 13 por 38. Então, nós vamos começar pela alça. Nós vamos fazer a alça. Ela já está dobrada em formato de viés, tá? Então, eu vou pegar o meu mosquetão. Sempre eu confiro se ele não tem defeito, porque às vezes a peça pode vir com defeito. Então, aqui eu faço o teste. Eu vou encaixar ela fechada mesmo. Passei o mosquetão na tira. E agora, para ter um acabamento perfeito, eu vou agora abrir essa tira, encontrar direito com direito nas pontas e abrir todas as pontinhas aqui. Vou colocar um alfinete para me ajudar. Dessa forma, tomando cuidado para ela não ficar torcida, tá? Agora eu vou passar uma costura aqui bem na pontinha, fechando essas duas partes. Eu estou usando a máquina industrial, mas ela pode ser perfeitamente feita na máquina doméstica. Retrocesso no início e no final. Depois que eu passei essa costura, eu vou então abrir as pontas para tirar os excessos, para não ficar excesso só de um lado. Então, aqui eu faço para ficar menos volume e vou repetir essa dobra aqui, olha, seguindo a dobra do viés que eu já tinha feito. Então, dobrei uma lateral, dobrei a outra lateral e dobro aqui, encontrando os centros da peça, as costuras. Vou desvirar. Posso ou alfinetar ou usar clipes.
ou os clipes de papelaria, ou esses clipezinhos aqui próprios para patchwork. Tá? O de papelaria é esse aqui, ó. É esse aqui. Então, tanto um quanto o outro também ajuda bastante a gente aqui a segurar as costuras. Então, eu vou, em alguns espaços aqui, usar o clipe. E agora eu vou passar uma costura, começando aqui na minha emenda, para essa emenda ficar toda num lugar só. Então, onde eu emendei os tecidos está aqui. Então, aqui eu vou sempre tirando o meu mosquete da frente, né? Vou passando essa costura. É o processo. Então, eu já passei uma costura aqui, eu vou passar a outra do outro lado. Fazendo o mesmo processo, começo aonde eu já tinha a minha emenda e venho fazendo um pesponto em toda a extensão da alça. Então, ela ficou assim. Agora, eu vou chegar com o meu mosquetão até aonde tá a minha costura, a costura que eu emendei, que é aqui, ó. Deixo ela virada para trás. Como o mosquete gira, então tanto faz o lado que vai ficar, tá? Então, eu jogo ela para um dos lados e vou passar uma costura aqui, ó, para segurar o meu mosquete. Então, aqui a alça já tá pronta. Nós vamos reservar. Nós vamos agora para a tampa do bolsinho. Então, eu tenho duas partes de tecido, que poderiam ser diferentes, a parte da frente e a parte do forro, e uma manta. Eu já passei o ferro elétrico aqui para poder grudar um pouquinho, estabilizar esse meu tecido na manta. Então, agora eu vou sobrepor e vou fazer uma costura em 3 partes. 1, 2, 3. Então, eu costurei aqui embaixo e voltei. A parte de cima tá aberta para desvirar. Eu vou cortar aqui, ó, nessa pontinha, uma diagonal para tirar o excesso do meu tecido quando eu desvirar essa peça. Eu chego perto da costura, a 1 milímetro mais ou menos. Não deixe encostar, não, senão essa costura desmancha. Se acontecer de pegar e cortar a linha, é só vir e recosturar. Então, aqui agora, eu vou fazer, antes de desvirar, eu vou prender essa parte de baixo que tá na manta, olha, essa aqui, ó.
Eu vou passar uma costurinha aqui só para me facilitar no desvirar. Então, aqui agora, eu vou desvirar. Quando desvira uma peça e ela tem uma ponta, ela normalmente fica assim, arredondada. Então, eu gosto de usar uma agulha de tricô, que não tem uma ponta muito fina, e vou fazendo esse movimento de empurrar, mas com bastante cuidado, para a pontinha aparecer, olha. Agora aqui do outro lado, ó. Tá arredondado, então eu vou empurrando aqui com cuidado, de um lado e do outro, até ficar uma ponta certinha aqui. Agora eu posso ir no ferro de passar, para estabilizar esse tecido aqui. Ou já posso vir fazendo a costura. Essa costura é uma costura de acabamento. Então, eu vou fazer ela um pouquinho maior que um pouquinho maior que o pé da máquina industrial, tá? Então, agora eu tenho a tampinha do meu bolso pronta. Faltando apenas agora os botões. Então, eu vou marcar aqui o meio. E eu marco uma distância aqui de 1,5 cm. Então, aqui tá, eu marquei o meio. Então, pego 1,5 cm aproximadamente, tá? Eu já marco com o meu dedo aqui, que eu sei que essa distância dá 1,5 cm, tá? Então, aqui, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui do meu botão de imã, que é uma chapinha de metal, vou colocar aqui nessa marcação. Lembrando, eu tô riscando meu tecido com caneta, porque essa caneta é uma caneta apagável, tá? Com o calor do ferro, ela some. Então, eu vou marcar aqui agora, eu posicionei a minha primeira marcação aqui e a segunda aqui. Então, vou mostrar, olha. A minha primeira marcação, eu coloquei, então, o furo dessa chapinha, onde eu marquei, aqui no centro. E depois eu venho reforçando duas marcações aqui, vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou pegar o meu abridor de casas e vou abrir aqui, ó. Então, eu pego de onde eu começo, eu vou usar somente o tecido. Deixa eu mudar a posição. Olha, eu vou abrir rasgando somente o meu tecido, a parte da manta, não. Então, eu pego aqui. Onde foi a primeira marcação? Então, eu já abri aqui um espaço com o abridor de casas, onde eu fiz as marcações dos tracinhos. O pontinho onde eu marquei o centro, não. Só onde tem as marcações aqui. Então, agora, eu vou pegar o meu botão de imã. Então, agora eu vou pegar o meu botão de imã. A parte que tem o imã, que é essa mais grossinha aqui, ó, que é a parte que gruda, tá? Ó, ela gruda, ó. Tá?
e a outra parte não gruda, tá? A parte que gruda, ela deve ficar no corpo do tecido, na parte que fica mais parada, mais fixa da peça, tá? Como a tampinha, a todo momento a gente abre e fecha, ela vai receber essa chapinha que é a mais fininha. Aqui não tem o ímã. Então, eu ponho aqui a parte que não tem ímã, na minha parte que é mais móvel, no caso a tampinha. Então, eu encaixei essa parte nos rasguinhos. Vou pegar aquele pedacinho de manta que eu tenho para fazer, então, um reforço, tá? Então, aqui eu vou fazer um corte da mesma distância dessas perninhas do botão para encaixar. Aqui, ó, tem 2 furinhos, olha. Por que é bom fazer isso? A tampa, a todo momento a gente abre e fecha. E o tecido, ele é fino. Então, quando eu faço esse reforço, vai evitar rasgar esse tecido aqui no momento de ficar abrindo e fechando várias vezes ao longo do uso da bolsa, tá? Então, ó, depois que eu coloquei, encaixei a mantinha por dentro, tá? Ó, de novo. Pedacinho de manta. O meu botão de imã, a parte que não tem o imã, foi encaixada. Eu coloquei os meus dedos aqui, ó, para eu ter acesso à parte de dentro, tá? Encaixei esse reforço aqui de manta. E agora eu vou pegar uma das partes da chapinha e colocar aqui. E agora eu venho com o alicate ou com a ponta da tesoura e vou virar isso aqui, tá? Um lado eu vou fazer com o alicate e o outro eu faço com a tesoura. A gente consegue fazer com os dedos também, mas isso num processo de produção maior acaba doendo a ponta dos dedos. Então é aconselhável fazer com alguma ferramenta. Então eu vou virar aqui e amassar, olha. Agora eu vou pegar com uma tesoura. É só dobrar aqui, olha. Aí ele ficou assim. Agora eu volto. E agora vou pro ferro para passar e desamassar essa peça, alinhando direitinho, tá? Então, a nossa tampinha tá pronta. Agora, nós vamos partir para o bolsinho externo do porta-documentos e celular. Eu tenho aqui 2 tecidos, um para o forro, outro para o tecido de fora. O tecido de fora já está preso na manta. Então, é uma outra dica que eu vou dar aqui. Eu, como já tenho habilidade, eu não fico costurando muito. Mas para quem está começando, é interessante fazer uma costura bem na borda, menor que o pé da máquina, para poder essa costura não sair do lugar. Então, eu vou demonstrar aqui. Eu já prendi, coloquei o tecido em cima da manta, passei o ferro elétrico, então ele dá uma segurada, mas quem sentir segurança pode fazer isso aqui, bem na bordinha, passar uma costura de segurança. Pronto, uma costurinha de segurança que agora o tecido não sai do lugar, tá? Então, aqui agora, eu vou colocar a segunda parte do botão imantado. Então, a parte que tem o ímã fica no corpo da peça, na parte que não fica abre e fecha. Então, aqui eu vou marcar uma distância de 2 centímetros, aqui para baixo.
primeiro marco o meio. Faço um pique para marcar. E venho aqui a uma distância de 2 centímetros. Por 2,5. Conferida aqui. Isso. 2,5 centímetros, marco o meio. E agora eu vou fazer aquele mesmo processo. A minha marcação do meio tá aqui. Eu vou pegar a chapinha, que é o gabarito também, coloco o furo onde eu marquei e faço a marcação para saber aonde eu vou cortar para encaixar. Então, aqui agora, eu vou pegar novamente o meu abridor de casas e vou fazer os 2 cortezinhos. Dessa vez, eu vou pegar a manta também. Muito cuidado na hora de fazer isso aqui, para a mão não ir demais e rasgar o seu tecido. Pronto. Então, aqui agora, eu já deixei furado, tá? Eu vou colocar o meu forro, então eu coloco direito do forro com direito do tecido principal e vou fazer uma costura na parte de cima, onde vai ser a abertura do bolso. Eu posiciono, quem quiser alfinetar pode alfinetar. Vou virar aqui. Vou desvirar e vou fazer uma costura aqui, ó. E agora eu encaixo aqui de novo e faço o mesmo processo. Viro. Pode ser colocado para dentro também. Eu não gosto porque dá muito mais volume se eu virar as perninhas aqui para dentro. Então, eu prefiro colocar para fora. E aqui, agora eu vou colocar a minha etiqueta. Enquanto está aberto o forro. Agora, eu vou colocar um pedacinho, vou colocar um pedacinho de manta aqui atrás. E esse pedacinho de manta vai ajudar a proteger o atrito com a tela do meu celular, tá? Então, eu só ponho aqui, passo a ferro para ele aderir e ele não sai do lugar, tá? Vou passar a ferro e volto. Bom, então eu voltei, passei lá, ó, e aqui, ó, que ele cobriu o acabamento do meu botão de ímã. Então,
essa parte que vai ter o contato com a tela do celular, né? Então, por isso que ficou coberto aqui. Então, agora, novamente, eu vou fazer uma costura de segurança para finalizar o bolso. Então, aqui vou fazer uma costurinha bem na borda, dos 3 lados. Então, aqui agora eu tenho o meu bolso externo, onde vai ficar o celular pronto. Nós vamos começar agora a fazer o corpo da bolsinha. Então, eu pego aquela manta maior, na metade dela eu já coloquei a primeira parte do meu tecido, que vai ser a parte que vai ficar atrás do meu celular. Então, esse aqui vai ser o fundo do bolso, tá? E agora, eu preciso de pegar a minha tampinha do bolso para poder colocar aqui, ó. Então, eu vou, antes de tudo, fazer uma costura bem nas bordas aqui para segurar esse material. Então, depois de costurada todo o contorno da peça, eu vou dobrar ao meio para achar o centro dela, tá? E vou fazer uma marcação. Tanto posso marcar com a caneta, aqui, ó, nesse lugar. Marquei com a caneta aqui. Ou então, posso deixar marcado também com o alfinete. Então, eu preciso marcar esse centro da peça. Agora, eu venho com a minha tampinha, vou também marcar o meio dela. Eu vou fazer uma costura aqui onde foi desvirado, para me ajudar a segurar. Então, vou marcar. Posso fazer um pique, colocar no alfinete, ou fazer uma marcação com giz ou a caneta fantasma também, tá? Então, eu tenho a marcação do centro aqui e tenho a marcação do centro da minha tampinha. Lembrando que essa parte do tecido que eu coloquei, a primeira que eu coloco, é a parte que vai ser o fundo do meu bolso. Vocês vão entender melhor. Então, aqui agora eu coincido meio com meio. Coloco os alfinetes para a costura ficar no lugar certo. E vou fazer uma costura aqui para prender só esse bolsinho, a tampinha do bolso no corpo. Então, uma costura de segurança. A costura de segurança é feita bem na borda da peça. Ainda não é a costura final. Então, essa costura foi feita só para segurar a tampinha do bolso. Nessa segunda parte do meu tecido, que eu vou colocar no restante da manta, eu fiz o seguinte, a marcação aqui, olha, com aqui uma linha com a minha caneta. Então, ele tem uma altura de 20. Eu marquei, então, aqui essa linha em 19, porque ela vai me guiar aqui no momento da costura. Então, olha, aonde eu tenho a marcação, que é esse lado aqui, olha, com a caneta, deu foco.
ela vai ficar pro lado do bolso, da tampa do bolsinho. Então, aqui agora eu sobrepus e vou colocar os alfinetes para segurar. Coloco um. Para mim, 2 são suficientes. Se precisar de mais, pode colocar. E agora eu vou fazer a costura em cima desse risco. Retrocesso no início e no final. Retiro os alfinetes e agora vai ficar mais claro entender o nosso processo aqui. Então, agora eu coloquei esse forro aqui para baixo, tá? O meu sobrou porque ele tá cortado um pouquinho a mais. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais, depois eu refilo, se for o caso. Então, aqui agora, eu já tenho formado a peça nesse ponto aqui, olha. O fundo do bolso, a tampinha presa para o lado do fundo do bolso e a parte que vai ser as costas do porta-documentos foi costurada em cima dessa tampinha. Então, agora nós vamos rebatê-la para esse lado, tá? Eu vou passar ferro para aderir aqui na minha manta e vou fazer a costura na lateral. Então, aqui, olha, eu já passei a ferro, fiz a costura em toda a borda e fiz uma costura de acabamento aqui, olha. Aqui. Agora, então, eu vou posicionar o meu bolso no lugar. O meu bolso, ele fica a uma distância de 2 centímetros dessa metade para baixo. Então, eu tenho que alinhar, né, nessa medida. Então, aqui eu marco 2 centímetros, para o meu bolso não ficar torto. E 2 centímetros do outro lado. É até uma maneira de conferir se a minha peça, no caso, o meu bolso também não está um pouco torto, tá? O que sobrar, tira da parte de baixo, se for o caso. Então, aqui, ó, eu já coincidi a primeira marca da agulha, coincido aqui, ó. Aqui eu marquei os 2 centímetros, daqui até o meu alfinete, olha. Vamos lá. Daqui do meio até no meu alfinete, 2 centímetros. Eu venho com o meu bolso, vou por cima aqui, fica mais fácil. E coloco onde eu marquei. E do outro lado faço a mesma coisa. E vou prender com os alfinetes para ele não sair do lugar. Eu vou fazer também, vou segurar aqui embaixo com o alfinete ou com os clipes. Com alfinete ou clipes. Então, a minha peça já tá toda no lugar certinho. Agora, eu vou passar novamente uma costura de segurança nesses 3 lados, nas laterais do bolso e no fundo.
Então, aqui a minha peça já tá montada, tá? E nós vamos partir agora para o zíper. Então, o zíper eu vou usar somente uma metade dele, tá? E eu tenho também o cursor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para qual o lado que eu vou colocar? Eu gosto de ter a bolsinha na minha frente, na posição correta para mim, e eu ponho do lado direito, tá? Então, eu vou virar a cremalheira do zíper para baixo, que são os dentinhos, olha, que seria o lado direito do zíper, com direito da bolsa. O meu zíper tem um tamanho maior, tá? Então, eu coloco aqui, deixando sobrar mais ou menos a mesma quantidade para um lado e para o outro. Vou alfinetar. Eu posso dar uma leve esticada no zíper, tá? Agora, eu vou fazer primeiro uma costura de segurança para prender esse zíper no corpo da bolsa. A costura de segurança, por ela ser bem na bordinha e é uma costura que vai ficar embutida, a gente não vai ver e ela não é a costura final, ela não precisa de ter retrocesso no início e no fim, não, porque normalmente a gente faz ela só para ajudar a prender, para não ficar enchendo a peça de alfinete ou clips, que fica mais fácil para poder trabalhar, e a gente vem imediatamente com uma outra costura, que é a costura de acabamento, como vai ser o caso aqui, tá? Então, depois que eu coloquei o zíper, eu venho agora com o meu forro. Então, o forro vai ser colocado direito com direito. Eu alinho, posso alfinetar. Esse forro também posso dar uma leve puxada nele. E se sobrar, eu posso cortar. O forro geralmente sobra um pouquinho, porque a gente tem muito volume na frente da peça. Então, quando chega a fechar essa peça, como vai ser o caso dessa que a gente vai dobrar, então, a parte de dentro fica um pouquinho menor do que a parte de fora. Então, geralmente, o forro a gente pode dar uma esticadinha maior, que uma média de sobra de meio centímetro é normal a sobrar, tá? Igual o meu caso aqui, ó. Provavelmente eu vou ter que refilar esse pedacinho. Porque esse externo aqui fica um comprimento um pouquinho maior que a dobra que vai ser por dentro. Vocês vão entender. Então, aqui agora eu vou vir costurando. Como essa é a costura de acabamento já, eu vou fazer o início e o fim, no início e no fim, o retrocesso. E venho seguindo costurando. Como eu havia falado, o meu forro sobrou um pouquinho mesmo, olha. Tá? Então, eu vou dar uma refilada aqui de meio centímetro. Assim. Agora, eu vou
desvirar, abrindo o meu forro, vou abrir a costura aqui, fazendo um vinco, pode ser com a unha mesmo, ou se quiser com ferro de passar também pode, para deixar isso aqui esticado. E geralmente, quando a gente tem um forro que vai ficar solto, nós fazemos uma costura aqui para prender esse forro em alguma coisa, que no caso aqui vai ser o zíper. Então, nós vamos prender esse forro aqui no zíper, para evitar de depois da peça pronta, esse forro subir e ficar atrapalhando, fechar aí a peça, tá? Quem aí já teve alguma bolsa que toda hora que ia fechar, o forro subia e ficava travando no cursor? É horrível, né? Então, para evitar isso, a gente faz essa costura. Ela pode ser feita somente aqui no forro, ou quem preferir, pode abrir a peça toda assim, virar e rebater por fora também. Em alguns casos eu faço isso. Nessa peça eu não gosto, eu prefiro, eu acho que fica um acabamento mais bonito, fazer só no forro, tá? Então, vamos lá. O processo no início e no fim. Agora eu vou colocar, então, o cursor. Apesar de ser uma metade da peça, né, o zíper vem com dois lados, e eu usei um lado só. Então, eu vou proceder da mesma maneira. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu posso deixar alguma coisa aqui para ajudar a segurar esse forro e ficar menos material me atrapalhando aqui na hora de fechar. Mas o que eu tenho que fazer? Coincidir o final dos meus tecidos, olha. Alinho aqui, ó, final do tecido com o final do tecido. Eu não acompanho o zíper, porque o meu zíper, olha, o meu mesmo deu diferença, um tá maiorzinho que o outro. Então, eu vou alinhar pelo corpo da peça, tá? Então, eu posso deixar alinhado aqui, segura com clipe ou segura com alfinete, alguma coisa, para me ajudar essa peça não ficar dançando, me atrapalhando, tá? Coloca de uma maneira aí que não te incomode. Então, eu tenho os meus zíperes aqui, ó. Olha, a minha peça, deixa eu marcar aqui. O corpo da minha peça com o corpo da minha peça. Eu tenho que ver um alinhamento aqui. Eu vou me preocupar, então, com o alinhamento da minha peça, olha. O corpo da minha peça tem que fazer uma sequência aqui. Então, estando alinhado, eu venho, então, com o cursor. Cada um coloca aí da maneira que achar mais fácil. Vou tirar um pedacinho, porque o cursor sempre desfia. E aqui também eu vou tirar um pedacinho. Então, olha aqui, ó. Vou encaixar onde tem mais cremalheira, né? Onde não foi cortada. E aonde ela coincide aqui. Vou até o final. Vejo se a minha peça não tá torta. Se o meu alinhamento tá correto. Agora deu, tá? Então, agora tá certinho.
Então, essa foi a colocação do zíper. Agora, nós vamos para o fechamento da peça. Então, agora, com a nossa peça já colocada o zíper, nós vamos partir, então, para o fechamento dessa peça. Eu vou deixar o zíper um pouquinho aberto, só para me facilitar na hora de abrir essa peça. E vou virar a peça para dentro, ó, para ficar com o forro aberto e o corpo dela aberto. Ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Então, aqui eu vou dar preferência de alinhar as linhas laterais do corpo da bolsa. É uma peça volumosa, então a gente tem que tomar bastante cuidado aí na hora de alinhar essas partes, tá? E eu vou alinhar aqui com o alfinete o meu forro. Como o forro é só tecido, é mais fino, eu acho mais fácil. Para mim, é mais fácil, tá? Então, alinho aqui e alinho aqui. E agora, o que eu faço com esse zíper? Esse zíper, eu vou deixar ele com a cremalheira, olha, bem aberta para o lado do corpo da bolsa, não para o lado do forro, assim, tá? Então, eu vou jogar o zíper aqui, ó. Aqui tá a parte da cremalheira, no lado direito da bolsa é esse aqui. Então, eu vou virar ele pro lado da bolsa, tá? E vou colocar, conferir se ele tá alinhado. Aqui eu vou colocar um alfinete também. O alfinete vai me dar mais precisão na costura. Agora, eu vou esticar bem aqui e iniciar a costura. Então, aqui eu já fiz a costura. E deixei essa parte aqui do forro aberta para desvirar. Eu deixei uma parte bem grande, olha, mais de 4 dedos de tamanho, tá? Para poder desvirar esse volume todo aqui. Para a peça não ficar esgarçando. Se a gente deixa um espaço muito pequeno para desvirar tanto material, fica abrindo muito o forro, fica laceando demais o tecido. Então, eu gosto de fazer dessa maneira, tá? Como ele vai ficar embutido, não tem problema a gente dar uma costura de acabamento um pouquinho maior, não. Então, aqui agora, sempre que eu tenho uma ponta, aqui eu tenho, olha, uma ponta formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer um cortezinho aqui na diagonal, para quando eu desvirar não ficar tanto material assim nesses cantinhos, que acaba dando um volume muito grande. Então, eu corto, mas eu tenho que ter muito cuidado de não cortar a costura. Aqui também eu posso fazer. Quando é só tecido, como no caso do forro aqui, não tem tanta necessidade. Mas por questão de acabamento, né, para ficar bonitinho também por dentro, a gente pode fazer isso. E aqui também eu vou cortar esse excesso de zíper. Tá? Então, a peça tá assim. Agora é o momento de desvirar. Eu abro aqui.
O meu zíper tá fechado aqui dentro, olha. Por isso que a gente deixou aqui um pedacinho, olha, para poder abrir aqui, ó. Ele abre com facilidade, então agora ficou aqui. Eu vou então puxar, empurrar essa peça. Eu gosto de dobrar assim. Empurro. E do outro lado também, eu dobro e empurro. Não precisa ficar com muito medo para desvirar as peças. Isso é tecido, a gente pode passar, tá? Mas também não pode ir com muita força, porque senão pode rasgar mais, né? Principalmente se o espaço para desvirar for pequeno. Então, agora eu vou fazer aquele mesmo processo, de pegar a agulha de tricô, ou uma tesoura, alguma coisa que não tenha uma ponta muito fina que possa furar o seu tecido. E vou fazer aquele processo de ir empurrando aqui as pontinhas, para dar um acabamento bem bonito, tá? Nunca faça força no mesmo lugar, vai mudando, empurra um pouquinho no lugar, movimenta a sua ferramenta aí que está te ajudando a desvirar, para não ficar fazendo muita força no mesmo lugar e furar o seu tecido. É uma dica bacana aí, tá? Com esse movimento de empurrar aqui o tecido, nunca fica fazendo muita força no mesmo lugar, não. Olha, então vai ficar assim. E agora, nós vamos fechar essa parte do forro. Ela pode ser fechada com pontinho invisível, ou pode ser fechado a máquina também. Eu fecho a máquina, tá? É uma peça que não vai, ela é pequena, então ninguém vai nem ficar vendo quando abrir essa peça, que tem esse acabamento, a máquina não. Apesar de que é um acabamento perfeito, é um acabamento bonito, então não precisem se preocupar. Então, aqui eu vou marcar. Quem quiser pode passar ferro também. Eu marquei aqui. Vou colocar o meu clipe. A minha abertura, ela não é total aqui. Mas eu gosto de passar a costura do início até o fim. Do que começar aqui e terminar só até onde a minha abertura está coincidindo, tá? Então, eu prefiro, para dar um acabamento mais harmônico, eu faço total. O meu tecido é um poazinho branco, por isso que eu estou continuando com a linha branca. Mas quem quiser pôr a linha de fundo, fica ainda mais perfeito o trabalho, tá? Então, aqui agora, eu vou passar a peça e mostrar ela acabada para vocês. Oi, pessoal. Então, assim ficou a nossa pecinha. Olha, um porta-documentos e porta-celular, tá? O bolsinho externo com a tampinha para colocar o celular. Aqui por dentro cabe documento de identidade, carteira de habilitação, alguns outros documentos, cartões de crédito que a pessoa queira levar. É uma bolsa muito prática, você pode levar para todo lado, ela com certeza vai ser inseparável para você. É uma peça super vendável, muita gente gosta, muitas clientes, logo que a sua já está ficando mais usada, já pede outra e não fica sem mais. É uma peça aí que vai ser sucesso garantido no seu ateliê.